Olá, maravilhosa! Como você está? Tudo bem com você? Estou aqui para mais um dia comum, rotineiro. Como nosso canal é Entre a Rotina e o Altar, estou aqui me ajeitando para um evento que vai acontecer daqui a pouco. Em breve vocês saberão mais novidades. Gente, eu estava refletindo um pouquinho sobre o nosso medo. Nós, eu digo mulheres, temos tantos medos, não é mesmo? Temos medo de não sermos aprovadas, temos medo de não sermos validadas. E existe uma certa pressão na sociedade sobre nós. Para sermos a mulher perfeita, para sermos a mulher que não erra. E isso está muito longe da nossa realidade, da nossa vivência, do que realmente somos, porque somos seres humanos. E carregamos esse fardo todos os dias da nossa vida. Eu estava lembrando aqui de ocasiões onde, quando eu era criança, adolescente, não me lembro ao certo, e a minha mãe, ela sempre trabalhou fora e ela voltava a cada 15 dias, acredito que eu já era adolescente nessa época. A minha mãe, ela voltava a cada 15 dias do serviço e nesses 14 dias, eu cuidava das minhas irmãs, cuidava da casa, para deixar a casa impecável. E sempre que a minha mãe chegava, eu me preocupava muito com o que ela vai achar da casa. E eu era apenas uma adolescente, cuidando de duas crianças, que eram minhas irmãs. E eu tinha sempre essa preocupação, me preocupava, será que a minha mãe vai aprovar? Será que a minha mãe vai ter algo para reclamar sobre isso? Será que eu fiz o correto? Será que eu podia ter feito mais? E era sempre uma cobrança, esse medo sempre trazia uma cobrança e um certo desespero, vamos assim dizer. E eu me casei, hoje eu tenho a minha família, hoje eu tenho minha filha. E recentemente eu percebi que eu ainda tenho essa necessidade de aprovação. Não mais pela minha mãe, mas agora pelo meu esposo. Eu trouxe isso pra ele, essa responsabilidade pra ele, gente. Por exemplo, olha o que eu percebi, que louco. Eu percebi que quando ele tá perto de chegar, eu tenho a necessidade de deixar tudo em ordem, impecável. E eu comecei a quebrar isso. Gente, a quebra de padrão, você precisa fazer algumas coisas ao contrário. Não que eu vou deixar a casa uma zona, não que eu vou deixar de fazer o básico, não. Mas algumas coisas fora do lugar, e isso mexe muito comigo, porque eu quero tudo nos mínimos detalhes bem organizado. E tem sido muito difícil. Confesso pra vocês que tem sido quase que um desespero, mas eu entendi que não é sobre deixar a casa impecável, não é sobre ser a melhor esposa do mundo. É sobre vencer esse medo de não ser aprovada. De não ser esse alguém tão perfeito, porque eu não sou. E o medo de não ser aprovado te faz realmente querer fazer tudo muito perfeito, nos mínimos detalhes. E o grande problema que eu vejo nisso é que quando você não faz, quando você não deixa tudo perfeito, isso te causa frustração, tristeza, isso te causa dor. E, sinceramente, muitas vezes nós mulheres deixamos de viver, deixamos de ser livres por esse medo, por essa dor, por esse problema. Então, realmente eu gostaria de te convidar a ser livre, livre desses medos, livre dessas dores. Eu faço parte de uma comunidade incrível, eu não sei se você já ouviu falar, que é a Aliança Divergente. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E se você achar que faz sentido, clica lá e venha conhecer um pouquinho dessa comunidade. Bem, depois que eu comecei a viver
essa liberdade de ser imperfeita, eu realmente comecei a respirar, gente. Respirar, a ser leve, porque é uma das coisas que eu tenho buscado. Ser uma mulher leve, porque eu era uma mulher muito pesada. E era pesada em vários sentidos. Como eu já comentei em um vídeo anterior, eu pesava quase 90 quilos. Não, 90 quilos eu pesava. E parte desse peso não era só comida. Parte desse peso era uma questão do meu corpo querer se estruturar para quando viessem os problemas, eu sustentar nos meus ombros. E quando eu percebi isso, eu mudei de rota, eu quis viver uma vida diferente. Foi aí que eu eliminei quase 20 quilos nessa caminhada. Então, muitas vezes, talvez você se identifique. Muitas vezes você quer ser muito forte, a mulher poderosona, sabe? Aquela mulher que dá conta de tudo. Mas você já parou para pensar que Deus não te criou para dar conta de tudo? Se você fosse feita para dar conta de tudo, para que Deus criaria Adão, gente, lá no Éden? Não faz sentido. E qual foi a instrução de Deus para Adão? Era cuidar da mulher, estar com a mulher. É ser uma só carne, sabe? É ser esse complemento nosso. E confesso para vocês que não é fácil. Não é simples. Muitas vezes é puxado deixar essa carga, desconstruir, eu acredito que seja a palavra. O desconstruir é o mais difícil de tudo isso. Por quê? Para desconstruir, você tem que aceitar que aquela forma não tá dando certo. E eu não sei vocês, mas eu, Cris, gente, eu sou muito difícil admitir que aquela forma é errada. E voltar, refazer o caminho, desconstruindo aquilo que eu sabia que era verdade. E que eu tinha como verdade, era uma verdade para mim, porque eu vivia assim. Eu hoje vou fazer 40 anos, daqui a um pouquinho. E eu vivia assim durante quase 40 anos. Então, refazer esse caminho, voltar a reprogramar a minha mente é algo muito complicado, muito difícil. Mas aí eu me lembro do que diz lá em Romanos 12:2. Não se amoldeis ao padrão desse mundo, mas renovai a vossa mente. Esse renovar a vossa mente, gente, é realmente mudar, é uma metanoia, é uma forma nova de pensar. Então eu te convido a estar nesse processo, vivendo esse processo comigo. Esse processo tão lindo, esse processo difícil, não é fácil, mas que realmente é recompensador e revigorante. E lembre-se, nós somos seres humanos e estamos em constante mudança. A Cris de ontem não é a mesma de hoje. A Cris de amanhã não será a mesma de hoje. Então eu desejo para você uma desconstrução incrível, mulher. Mas acima de tudo, Deus em todo esse processo. Viva entre a rotina e o altar. Um beijo!